Existem aqueles filmes que impactam o cinema, obras que se tornam tão influentes que mudam de forma significativa o jeito de se contar histórias. E entre essas obras definitivamente está Star Wars. Hoje uma franquia multimilionária com um vasto universo expandido, mitologia e pencas de produtos licenciados, Star Wars teve uma origem bem diferente. A história do jovem fazendeiro que se torna a maior esperança da galáxia nasceu de uma produção complicada, concluída na base de muita paixão, criatividade e problemas de saúde. A vontade de um cineasta de levar para as telas as suas aventuras da infância que ressoou com o público e trouxe novos horizontes para o cinema. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos falar sobre um clássico que vira e mexe é mencionado aqui no canal, tamanha é a sua influência na ficção científica. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro Star Wars e como ele influenciou não só a ficção científica, mas o cinema como um todo. Roda a vinheta porque agora vamos direto para uma galáxia muito distante. You maniacs! You blew it up! O início dos anos 70 foi marcado por uma onda de narrativas mais pessimistas na ficção científica. Em um mundo pós-Segunda Guerra, fatores como a revolta com a Guerra do Vietnã, o surgimento da contracultura e a crescente desconfiança em relação ao governo e entidades corporativas deram para a ficção científica um tom de alerta. Filmes que exploravam não apenas essas novas inseguranças, mas também falavam sobre os perigos da evolução tecnológica e do nosso descaso com o planeta. How can anything survive in a climate like this? A heat wave all year long. The greenhouse effect. Everything is burning up. Sim, além de ter sido um momento de muita experimentação, resultado da liberdade de cineastas ao trazer novas ideias para o gênero, os anos 70 foram um dos períodos mais ácidos da ficção científica no cinema. E foi em meio a esse cinema mais sombrio que o cineasta George Lucas decidiu trazer uma nova esperança. Apesar de também ter apresentado uma distopia no seu primeiro filme, THX 1138, agora George Lucas queria apostar em algo mais sonhador, mais aventureiro. E a sua primeira ideia foi trazer de volta um dos seus heróis favoritos da infância, Flash Gordon. Acontece que a distribuidora King Features não quis confiar totalmente o seu personagem a um diretor ainda desconhecido, o que levou Lucas a abandonar a ideia e optar por outro caminho. Flash Gordon só voltaria para o cinema mais tarde, enquanto Lucas criaria o seu próprio herói de outra galáxia. Com as primeiras ideias esboçadas, o diretor conseguiu um acordo com a Fox. Mas o caminho de Star Wars até o cinema não foi fácil. Apesar de hoje Star Wars ser uma franquia que rende milhões, na época a ficção científica era considerado um gênero pouco lucrativo no cinema e por isso recebia pouco apoio financeiro. Foi uma produção que beirou o impossível, fazendo muito com pouquíssimo tempo e dinheiro. Uma verdadeira saga que é contada na HQ As Guerras de Lucas, de Laurent Hoffman e Renaud Rocher. No quadrinho somos apresentados a grande aventura da vida de George Lucas, de um jovem sonhador apaixonado pelas histórias pulp, ao acidente que muda a sua vida e o leva ao cinema, onde ele traria uma transformação para Hollywood. Uma série de eventos que não apenas envolve nomes que hoje são figurões no cinema, como Coppola, Steven Spielberg e o lendário Alan Ladd Jr., futuro presidente da Fox e responsável por colocar no mundo grandes clássicos da ficção científica, mas também faz uma viagem por todo o processo criativo de Star Wars, passando pelas suas primeiras versões do roteiro, até a busca pelos atores e todas as dificuldades da produção, que foram de aspectos técnicos, brigas e até romances secretos no elenco. As Guerras de Lucas é uma leitura fascinante não só para quem ama esse universo de Star Wars, mas também para quem é apaixonado por cinema, porque ele traz muita informação de bastidores, incluindo coisas que são pouco comentadas quando se fala na criação de Star Wars. Enquanto conta a história de George Lucas e do seu processo criativo, ela nos apresenta também muito sobre a indústria cinematográfica da época, de como era a visão dos estúdios, das negociações
negociações e até os motivos que levaram às inovações técnicas do filme. E tudo isso é passado para o leitor de forma muito divertida, porque o autor usa esse formato de HQ para contar a história como se fosse realmente uma aventura, dando para ela um tom épico e adicionando muitos tons de drama e comédia. As Guerras de Lucas é um baita lançamento que está chegando ao Brasil pela editora Comic Zone em uma edição de luxo com capa dura e 208 páginas impressas em papel offset. Lançamento esse que você pode adquirir com preço especial de pré-venda acessando o link na descrição. Assim você vai conhecer não apenas o making-of dessa obra que mudou a sétima arte, mas também ajuda o Central Pandora na sua missão de levar a ficção científica por todas as galáxias. Seguindo na contramão das histórias da era pulp, Star Wars não se passa no futuro, mas sim no passado em uma galáxia muito distante. Depois da clássica introdução de texto para nos contextualizar sobre a Guerra Galáctica, uma marca da franquia que veio diretamente das suas raízes no cine-seriado de Flash Gordon, o filme não perde tempo e já nos coloca bem no meio do conflito. De um tiro que atinge a nave dos rebeldes, já somos levados para o seu interior, onde testemunhamos a invasão dos soldados do Império. Uma invasão que acaba na captura da rebelde Princesa Leia pelo terrível Darth Vader. Porém, a princesa tinha a sua carta na manga. Depois dessa sequência rápida e intensa, somos levados para um pacato planeta deserto, um lugar onde vive Luke Skywalker, um jovem fazendeiro cheio de sonhos, mas que não tinha ideia do destino que o aguardava. Star Wars é uma história de referências clássicas, que combina o escapismo das aventuras espaciais da era pulp, que mesclavam magia e elementos futuristas, com referências em história, mitologia, religião e épicos cinematográficos, como 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Kubrick, Metrópolis, de Fritz Lang e A Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa. Frequentemente mencionado como uma das maiores referências de Lucas, o filme de 58 conta a história de dois camponeses que, sem saber, ajudam uma princesa e seu general a fugirem dos seus inimigos no meio de uma guerra. Na Princesa Yuki não é difícil ver as raízes da Princesa Leia, uma personagem corajosa e determinada na sua missão de enfrentar as forças do mal. O general Rokuro Tamakabe, por sua vez, também tem traços em comum com Obi-Wan, um velho guerreiro que esconde a sua identidade e ao longo do filme tem um embate contra um antigo rival. Aliás, esse símbolo aí é bem familiar, não? Porém, a maior inspiração de A Fortaleza Escondida no filme de Lucas é o ponto de vista do qual a história é contada. Assim como o filme de Kurosawa coloca a narrativa do ponto de vista dos dois camponeses, duas figuras que representam o oposto da nobreza, Lucas não começa o seu filme do ponto de vista da princesa ou do cavaleiro Jedi, mas sim dos droides C-3PO e R2-D2. Mas além desses personagens, temos ainda Luke Skywalker, o herói da história que tem a sua jornada baseada no famoso monomito, também conhecido como a Jornada do Herói. Proposta pelo escritor e professor de literatura Joseph Campbell em 1949 no livro O Herói de Mil Faces, a Jornada do Herói é a teoria de uma jornada cíclica comum em vários mitos e culturas ao redor do mundo. De forma bem básica, a Jornada do Herói conta a aventura de uma figura que deixa o seu mundo conhecido e parte para um reino de eventos sobrenaturais. Nessa jornada, ele encontra forças grandiosas e aprende algo sobre si mesmo, retornando com esse novo conhecimento para ajudar os seus semelhantes. E vemos na jornada de Luke vários dos estágios que foram definidos por Campbell, como o chamado para a aventura com a mensagem da Princesa Leia, a rejeição ao chamado quando ele decide não abandonar os seus tios, ou o cruzamento do primeiro limiar, quando Luke deixa o seu mundo familiar e vai até o porto espacial de Mos Eisley. Mos Eisley Spaceport. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. Mas então, qual é o diferencial de Star Wars? O que fez desse filme tão derivativo de outras histórias um sucesso tão grande?
Apesar de Star Wars hoje ter um mundo muito vasto, repleto de planetas, espécies e uma explicação para quase tudo, uma das coisas mais fascinantes do primeiro Star Wars é o seu aspecto alienígena. Coisas que são colocadas ali como se numa descoberta desse mundo e que não tem necessariamente uma explicação. É a sensação de realmente sermos transportados para outra galáxia, com mundos e tecnologias que não conhecemos e um lado místico, com uma ordem secreta de cavaleiros Jedi e uma coisa poderosa chamada de força. Porém, todo esse mundo muito bem construído é colocado em meio a uma história com elementos familiares. Uma história sobre dualidades. Na guerra entre o Império e os rebeldes, temos uma clássica narrativa de forças do bem contra as forças do mal. Enquanto representando o lado da luz com seus trajes claros, temos personagens altruístas, figuras virtuosas que lutam pela paz e a liberdade na galáxia. Do lado da escuridão temos figuras cruéis e opressoras, os detentores de uma máquina mortal que mantém a galáxia sob a sombra do Império através do medo. Em Darth Vader e o Império foram colocadas referências diretas ao fascismo e autoritarismo. Para criar os uniformes da Frota Imperial, o designer John Molo usou como base os trajes da Ulan, cavalaria leve da Alemanha Imperial na Primeira Guerra, enquanto seus soldados, nomeados Stormtroopers, fazem referência à primeira ala paramilitar do partido nazista. Soldados que, apesar do branco na armadura, escondem por trás dela a escuridão do Império. Por fim, temos ainda Han Solo, um cowboy do espaço de moral questionável e que tem em seus trajes cores mistas. Um cara que pode ter atirado primeiro ou não. E é com esse ecossistema tão interessante de mundos e personagens que George Lucas nos leva por uma narrativa rápida e intensa, com fugas, tiroteios e embates eletrizantes entre naves espaciais. E é aí que temos um outro ponto de destaque de Star Wars, as suas batalhas no espaço. Antes de Star Wars, as batalhas no espaço, nos filmes e séries, eram mais lentas, em parte por conta delas serem baseadas nas batalhas navais, mas também por questões de limitações de efeitos especiais. Poucas eram as representações de aviões de guerra no espaço, sendo um dos raros exemplos prévios a Star Wars a unidade Black Tigers do anime Patrulha Estelar. E tal qual Lady Matsumoto, Lucas se baseou nos aviões da Segunda Guerra para fazer combates no espaço mais acelerados, com naves capazes de voar a toda velocidade enquanto atiram nos seus oponentes. Para o grande embate final, quando os rebeldes atacam a Estrela da Morte, ele usou como referências filmes sobre a Segunda Guerra, tendo até mesmo como diretor de fotografia Gilbert Taylor, o responsável pelos efeitos especiais de Labaredas do Inferno. E acelerar as batalhas espaciais foi algo que se tornou uma sensação na cultura pop. Em meio a um cinema cheio de pessimismo, George Lucas deu ao público uma aventura que mostra o triunfo do bem contra o mal, da vitória da natureza humana sobre a frieza das máquinas. Eventos de uma galáxia distante que fizeram um sucesso estrondoso e marcaram o fim do cinema dos anos 70, o que teve os seus prós e contras. Pois é, depois de Star Wars, os filmes que apostavam em substância e experimentação dos anos 70 foram trocados por coisas com um tom mais acelerado e explosivo. Agora o cinema apostava com força em efeitos especiais, ação, tiroteio, músculos e muita comédia. Um reflexo que é evidente quando olhamos para o cinema dos anos 80, quando predominaram produções cheias de ação e que apostavam no aspecto mais escapista da ficção, mesmo na hora de tratar temas mais sérios. Algo que trouxe, sim, obras que conseguiam ser inteligentes, ao mesmo tempo em que eram extremamente divertidas, mas por outro lado começou a distanciar o público da substância do cinema, voltando o seu foco para o espetáculo da ação e das explosões. Além disso, o filme foi responsável também por mostrar aos executivos que as batalhas de navinha davam dinheiro. Assim, não só surgiram as centenas de clones de Star Wars, mas o filme de Lucas gerou ainda uma forte cultura de produtos licenciados, algo que foi muito explorado não só no lançamento do primeiro filme, mas também das suas sequências, prequels, séries e tudo mais. Pode ver, hoje
toda a loja de produto geek tem alguma coisa de Star Wars. E por fim, o seu sucesso ajudou ainda no estabelecimento de uma nova visão artística sobre a ficção científica no cinema. Junto de Contatos Imediatos de Terceiro Grau de Spielberg, também lançado em 77, Star Wars ajudou a exaltar o aspecto espetacular e criativo do gênero, reforçando algo que 2001, Uma Odisseia no Espaço já vinha apresentando lá nos anos 60. Depois de Star Wars, não só estúdios e produtoras começaram a investir mais nesse gênero, mas também cineastas e artistas inspirados pela aventura de Lucas começaram a apostar em novas ideias para representar os seus mundos de ficção científica. Foi depois de ver o sucesso de Star Wars em 77 que James Cameron decidiu deixar o seu emprego de caminhoneiro e começar a levar os seus mundos para o cinema. Foi também graças a Star Wars que depois tivemos futuros como o de Blade Runner ou o mais recente Duna, podendo tomar forma na sétima arte. Obras que apostam no espetáculo dos efeitos visuais enquanto apresentam mundos igualmente fascinantes. Sim, apesar da discussão polêmica sobre o filme ser ou não parte do gênero, Star Wars foi a prova que o cinema precisava de que a força ainda era grande na ficção científica. Aliás, você é um fã de ficção científica? Então comenta aí qual é a sua aventura no espaço favorita, e para muito mais universos do gênero é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Mestre J e Joel Melo, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Ian, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências André Pena, Luiz Carlos Matos e Lemuel Arraste Solte. Pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.